Depois de 2 meses eu voltei. O intuito desse vídeo é meio que fazer um TCC, uma conclusão do que eu aprendi sobre cinema esse ano. O título dele é Como Ver um Filme, porque é o que eu aprendi com essa experiência do cinema. Durante a pandemia, a indústria do audiovisual mudou bastante. Tivemos muitas mudanças em vários setores e foi um setor muito prejudicado, porque já que tem muita gente que faz parte do processo de uma obra audiovisual, rolaram vários empecilhos que fizeram que boa parte das produções que estavam visadas para estrear esse ano fossem adiadas para 2021 ou 2022. Mas aqui eu vou falar de comentários sinceros do que eu aprendi sobre como que você deve analisar se um filme é bom ou não, de como que o que eu aprendi lendo sobre cinema, lendo sobre crítica e do que eu também aprendi no CAV, que é o Centro Audiovisual de São Bernardo, que eu fiz o curso esse ano. Tive dois semestres e o terceiro semestre, se Deus quiser, é ano que vem, mas que é uma escola que pouca gente conhece, fica lá no Sinforp, em São Bernardo do Campo, mas que tem professores e o ensino é excelente. Mesmo que à distância talvez algumas coisas sejam difíceis, foi, foi uma grande surpresa para mim. Porque a gente não tem ideia de muita coisa que faz um filme ser bom, faz uma obra visual, seja série, anime, ser bom. E eu acho que a gente aprende disso nesse processo de, de saber como é que faz um filme, de saber como é que funciona uma câmera, de saber como é que faz uma direção de arte, que todos os seus componentes fazem sentido dentro de uma obra. E é basicamente o que eu vou falar aqui, não só de explicações sobre o que é tal coisa, o que é um movimento de câmera, assim, tipo, não é uma aula. É como se fosse uma apresentação em que eu vou expor um pouco do que eu aprendi esse ano e as diferenças que eu senti nos outros anos, que a gente acaba só gostando de cinema, adorando o cinema, ficando assistir séries, animes, adoidado e com a pandemia muita gente acaba falando sobre isso, os blogs de notícias populares hoje, as arrecadações de bilheteria, parece que muito parte da cultura que a gente cultua hoje em dia no Brasil e no mundo parte de uma parcela audiovisual. Então é basicamente o que eu vou querer falar aqui de como é que a minha experiência com cinema foi e além do CAV, além dos textos que eu li, também é um pouco baseado nos seguintes autores. Tem esse livro aqui, o Story, do Robert McKee, basicamente pega muito dos conceitos, muito do que faz um bom roteiro de cinema, usando vários exemplos de filmes, vários exemplos até de literatura, para ver como que do texto você escreve as coisas para serem visuais. Como é que a linguagem cinematográfica é extraída do roteiro até a produção. Outra inspiração minha foi o texto da Susan Sontag, que foi um artigo contra a interpretação, que fala que basicamente muito do que a gente vê na arte, assim, tanto por causa do elitismo ou outros fatores, que a gente vê e tenta interpretar o máximo possível. E filmes que a gente não acaba entendendo o final, acabam às vezes até só porque o filme tem um final aberto, um final mais subjetivo, talvez a gente tenha muito apegado à explicação de outras pessoas, a procurar vídeos explicativos, descobrindo a verdade, o veredito, assim, e que basicamente corta um pouco da experiência do cinema. Porque talvez quem realmente trabalha na indústria, quem realmente está lá escrevendo, quem realmente estudou, não é muito, digamos assim, procurado pelas pessoas, para elas saberem se não o que está certo ou o que está errado, mas qual é a perspectiva de alguém que estudou para isso, que entrou numa faculdade, que leu vários textos, assistiu muitos filmes, para começar a entender um pouco mais de cinema em si. Teve outro livro que eu li em PDF, que é o de Como Ver um Filme, da Ana Maria Baiana, que é uma introdução ao processo de fazer cinema em diferentes gêneros de filme e como que isso desenrolou ao redor dos anos. Na verdade, é mais uma introdução, é mais uma coisa para quem nunca leu nada sobre cinema, de maneira um pouco mais aprofundada. Agora vai conseguir
ter um livro para se apoiar. Ele é um livro até recente, mas eu acho que por aí na internet deve ter o PDF dele. E também tem vários vídeos na internet, tem um canal chamado Studio Binder, que eu me apoio bastante, que fala sobre cinema, que fala sobre o estilo específico de alguns diretores e como que algumas coisas que eles gostam de fazer e se repetem nos filmes dele, e como que é o processo dele para encaixar essas coisas que eles gostam nos filmes deles. Mas enfim, antes, acho que 2 meses atrás, eu fiz meio que umas perguntas para algumas pessoas próximas do que elas achavam que era o cinema, do que eles achavam do propósito do cinema, de qual que era o filme favorito deles, ou um dos favoritos, algum filme que eles gostavam e por que eles gostavam. E eu acho que isso é totalmente interligado à pergunta de o que faz um filme ser bom ou não para você. E eu acho que a gente tem que ver como cada filme é um filme. Até parece algo óbvio assim, mas eu acho que muita gente, principalmente os novos críticos, as pessoas que falam na internet sobre cinema, principalmente agora com essa tendência dos filmes de heróis, a tendência das pessoas comentarem dos top 10 da Netflix, agora da Amazon Prime, essas coisas, de tentar encaixar o cinema em uma cartilha. Talvez um vício seria dar nota para filmes. Isso acho que as pessoas procuram agora que tem pouco tempo para fazer as coisas, sempre querem assistir filmes bons, certo? É uma coisa lógica. Só que daí você procura antes uma crítica, uma resenha para a pessoa, de certa forma, confiável, ver se a nota dela foi alta para você ir lá ver, ter curiosidade. Então, talvez fica difícil de você realmente ter esse filtro entre o que é bom ou ruim se você se apoia muito na opinião dos outros. E o que isso quer dizer? Quer dizer que a maioria da sociedade vê o filme ser bem recebido de bilheteria, o filme ser bem falado ou ser um clássico do cinema como filtro para saber se algo é bom ou não. No cinema isso não existe. E por quê? Porque, na verdade, eu acho que muita gente fala que você tem que sentir o cinema e não ficar avaliando de critério a critério, de elemento a elemento, se a fotografia é boa, se a direção de arte, se os atores são bons, ficar avaliando o que é um bom roteiro, o que é uma boa atuação, o que é uma boa fotografia, e, enfim, o que é um bom filme. E é um pouco uma relação errada que a gente tem, uma concepção errada que a gente tem sobre a arte, sobre... É muito subjetivo falar que a arte tem que ser sentida de alguma forma, porque isso não representa nada. Isso você não dá nada pra pessoa refletir sobre. Ela vai, sei lá, ficar muito aprisionada talvez em assistir o filme sem, sei lá, pensar em nada, mas a gente tá sempre pensando em... Então, é a partir disso que eu elaborei algumas ideias sobre o que é um bom filme, o que faz um bom filme, o que faz você ter uma sensação de que você assistiu um filme foda quando você acaba ele. Bom, vamos lá. Daí eu tenho uma frase assim para começar já falando. Um filme deve ser criticado a partir da relação que o diretor tem com a linguagem audiovisual para transmitir uma ideia. Um filme bom é aquele que propõe uma ideia específica a partir de uma unidade estilística. Nesse ano eu aprendi que... Por que a gente estuda história, ou pelo menos história do cinema? Na minha opinião, pra gente entender um pouco do processo de por que a gente pensa assim, por que as coisas estão assim, quem que foi o primeiro cara a pensar que a gente deve, que a sociedade deve se formar dessa forma, que a sociedade deve se organizar dessa forma, por que a gente sai todo dia do trabalho, e assim o cinema foi formulado. Tudo bem que se você assistir um filme de 1930, ele não vai ter muito a ver com um filme de 2020. Mas se você assistir realmente prestando atenção, tem algumas coisas que você pode tanto criticar, da mesma forma que você critica um filme de 1930, com um filme de 2020. Mesmo que as técnicas, né, a tecnologia tenha evoluído de uma forma que as comparações são um pouco desnecessárias nesse quesito,
mas se você prestar atenção na forma cinematográfica, você vai poder definir um pouco de como é que se faz um filme, como é que se monta um filme, como é que você pega uma história que você quer, pega uma coisa que está em você e transfere para a tela de cinema. Como é que você escreve o roteiro até o processo de você editar o seu filme. Uma das primeiras vertentes que começou a dar um pouco mais de crédito ao diretor do filme como se fosse um autor, um artista, foi a Cahiers du Cinéma, que era uma revista meio que uma de crítica assim, que falava sobre cinema e que foi fundada por um cara chamado André Bazin. Daí tem esse livro aqui que fala um pouco sobre de algumas teorias que o Bazin teve sobre cinema, de algumas coisas que ele observava tanto no cinema francês, porque o André Bazin é francês, como as tendências que estavam ocorrendo nos Estados Unidos, tendências americanas de diretores. Trabalhavam com câmera, trabalhavam com fotógrafos e que acabaram experimentando no cinema algumas tendências. Entre eles tem um cara muito importante chamado D.W. Griffith. O D.W. Griffith começou um pouco dessas coisas de você pegar uma história e realmente representar ela na cena. Um pouco antes disso, as pessoas só gravavam pequenas cenas, pequenas curtas do cotidiano, mas o Griffith começou um pouco a evidenciar, a ter um apego dramático um pouco mais específico e que é usado até hoje. E ele fez alguns filmes polêmicos porque, digamos assim, que ele era um pouco racista. Tem um filme chamado O Destino de uma Nação, que você já deve ter escutado na sua aula, já deve ter escutado em algum lugar, que fala sobre a Ku Klux Klan. E que, adivinha, foi ele que dirigiu. Mas, ao redor disso, os filmes deles têm cunho racista, têm cunho um pouco duvidosos, digamos assim, mas que foram muito importantes para você ter esse desenvolvimento da linguagem audiovisual. E o que forma essa linguagem audiovisual? A linguagem audiovisual, assim como todas as linguagens, é uma coisa que se desenvolve durante os anos, que é uma coisa que as pessoas vão se adaptando à facilidade, a como que isso é enxergado de melhor forma, como é que isso é adaptado de melhor forma para cada geração que vai indo. E como já que a linguagem audiovisual está atrelada com arte, é uma coisa que está sempre sendo experimentada, está sempre se renovando a cada ano, a cada filme, a cada série, e que normalmente a gente não percebe muito. Uma coisa que talvez me irrite um pouco é que as pessoas sempre... A primeira coisa que as pessoas falam quando falam que um filme é bom, aquele filme foi chamativo, uma série é boa, o anime é bom, é que as pessoas descrevem o que é a série. É um pouco difícil de você descrever uma série sem dar nenhum tipo de spoiler, sem revelar muita coisa da trama que justamente faz você ter a surpresa, faz você ter alguma emoção, algum apelo por aquela obra. Então, como é que você pode fazer isso de uma forma que você, além de não expor muito da surpresa, você conta de uma forma que esteja atrelada a essa linguagem audiovisual. E aqui vamos para a crítica cinematográfica. Tem um crítico que eu acompanhei bastante esse ano, que foi o Arthur Tuoto. O Arthur Tuoto tem uma ideia de que um filme deve ser analisado pela sua unidade estilística. E o que é unidade estilística? Bom, algumas pessoas falam sobre o termo mise-en-scène, que significa meio que a composição da cena, como é que a cena se desenrola, como é que a cena está montada, como é que os elementos da cena se interligam para que você tenha alguma sensação específica, para que você tenha algum desenvolvimento específico naquela cena, naquela obra. E daí a gente volta um pouco para aquele negócio de elementos cinematográficos, elementos da linguagem cinematográfica. Se eu te perguntar o que faz uma boa fotografia, o que faz uma boa atuação, o que faz uma boa direção de arte do filme, provavelmente as pessoas respondem que virtuosismo técnico é o maior objetivo. Se você for ver os filmes do Alfonso Cuarón ou do Alejandro Iñárritu, que são recentes diretores mexicanos que fizeram muito sucesso, ganharam Oscar, ganharam vários prêmios
da academia, e daí você vê que eles têm um monte de equipamento, que eles filmam em preto e branco, que eles filmam em plano sequência, que então é isso que faz um bom filme. Se você não tiver muito dinheiro, não tem como fazer um bom filme, não tem como um filme sair dessa forma, que não tenha envolvido muitas pessoas, que não tenha um roteiro primoroso. E isso é balela. Por que é balela? Porque que as pessoas não interligam muito o fato de o diretor do filme ser o cara mais importante dele. E o que isso significa? Significa que o diretor pega várias ideias que ele tem, pega uma visão que ele tem e espalha sobre quem trabalha no filme. Fotógrafo, diretor de arte, os assistentes, o pessoal da luz, o pessoal que vai fazer a montagem, que vai fazer a edição, os efeitos especiais. E essas pessoas têm que pegar o que o diretor fala, pegar o que o diretor explica e pegar as próprias referências e trazerem para a tela o que elas acham que melhor combina. Essa é uma parte muito importante que eu acabei de falar, combina. O que isso significa exatamente? Combinar no cinema eu vejo como uma parte muito importante dessa unidade estilística. Por quê? Quando eu estava falando sobre esse virtuosismo técnico, quer dizer que não, que às vezes as pessoas, principalmente Hollywood, tende a filmar tudo com só que quando você começa a ver efeitos da mais alta potência e de certa forma, se eles não filmarem assim, até fica meio estranho, né? Filmes além de Hollywood, filmes independentes, filmes de outro país, você acaba gostando deles, né? Se surpreendendo deles, mas identificando que algumas coisas não precisa ter o primor técnico mais com os maiores recursos, com as maiores iluminações, com o... Até em filme de herói a gente pode fazer essa observação, que é sempre essa tendência do raio azul, o maior inimigo já enfrentado, assim. E nem todo filme precisa disso. Eu acho que um filme precisa ser fiel, ter respeito às próprias regras que ele impõe. O que isso significa? Eu acho que isso até é um pouco mais compreensivo em filmes mais experimentais, principalmente de um diretor chamado Jean-Luc Godard, que foi um dos mais importantes para esse primor, para esse entendimento da linguagem cinematográfica. Os filmes do Godard são até um pouco difíceis de entender por causa disso, porque as pessoas não estão muito acostumadas a tentar entender por que ele coloca alguma coisa na tela, por que ele corta de um jeito e depois do filme pensar sobre isso. Talvez as pessoas tendem a pensar muito a respeito da história em si, do que a história significa e não como a história é contada. Daí a gente volta no espectro da crítica. Mas como é que você retira da obra o que ela quer dizer? Mas esse é um caso importante. Então, será que a gente tem que realmente saber o que o diretor está pensando, qual que é a mensagem do filme? Ou a gente tem que propor a nossa própria ideia baseada na linguagem cinematográfica? Susan Sontag, que teorizou sobre quase tudo, diz que a experiência essencial de ir ao cinema é o desejo de ser sequestrado pelo filme, ser possuído pela sua presença física da imagem. E é uma boa analogia e definitivamente parte do charme centenário da arte. No entanto, eu não creio que seja apenas isso. Sou mais partidário das visões de Jean Cocteau, Luis Buñuel e David Lynch. O cinema é a arte mais próxima do sonho acordado. Estamos no escuro, mas de olhos bem abertos. Se o filme for realmente bom, se ele for tudo isso que uma película pode ser, conversará conosco, exigindo de nosso cérebro alma, espírito, corpo astral, ou seja, o que se quiser chamar a contrapartida de preencher as lacunas, absorver o que é apenas intuito, mas não é visto por completo, associar som e imagem, e dentro dessa última, cor, textura, ritmo e luminosidade. É um sonho, mas proposto por outra pessoa. Cabe a nós torná-lo nosso sonho. Ou não. Num filme está um impulso ao mesmo tempo mais primitivo que o da leitura e mais tecnologicamente sofisticado que é do teatro. Como na leitura, queremos narrativas que alimentem nossa imaginação,
Mas diferente do livro, onde mundos interiores, paisagens distantes, estados de espírito e intenções ocultas podem ser descritos, deixando que nossa imaginação preencha o vácuo, o filme tem a obrigação de nos mostrar, ou pelo menos balizar visualmente cada uma dessas coisas. Como no teatro, ele propõe a apreciação do movimento, da presença humana, da máscara do personagem, mas apenas com a intermediação da imagem captada, uma camada adicional de interferência, manipulação e realidade. E o final dessa jornada criativa de um filme, que começa com uma ideia expressa no roteiro, o controle sobre o material deve ser de tal ordem que nada do que está na tela seja gratuito. Tudo que está na tela tem uma razão de ser. Um diálogo inteligente entre criação e espectador, filme, plateia, a tela, nós no escuro. Pode se dar, então. Para nós, as perguntas-chave são: por que o diretor está me mostrando essas imagens e não outras? Por que estou vendo as imagens desta forma? Por que estou vendo as imagens desta ordem? Por que estou ouvindo ou não ouvindo palavras, sons, ruídos, música? As respostas idealmente nos abrirão as chaves secretas do filme, permitindo que tudo nele fale conosco. Eu acho que, já que eu falei bastante coisa, a gente pode entrar agora em alguns filmes específicos, em alguns diretores específicos que acabam fazendo sucesso e de como que o que essa linguagem audiovisual, que essa linguagem cinematográfica representa pro estilo de direção deles, pro estilo de filmes deles. Primeiro, eu acho que a gente pode falar do Tarantino, que usa bastante clichês, bastante coisas que se repetem em outros filmes, bastante referências a filmes de Kung Fu, filmes de polícia de Hong Kong, filmes de faroeste, como que ele junta tudo isso nos seus filmes. Porque o Tarantino fala que ele copia, literalmente, vários filmes de várias épocas, de vários diretores diferentes, justamente porque essas referências, esses clichês, eles funcionam por si próprios no filme, e é o que deveria ser. Quando você tem essa justificativa que um filme não é bom porque ele é muito clichê, quer dizer que o clichê não foi bem utilizado. Por exemplo, se você for ver Star Wars, principalmente essa última trilogia, tá sempre lembrando da nostalgia, tá sempre remetendo ao tempo dos clássicos, ao tempo da trilogia original, e às vezes isso é o que eu acho que é um dos problemas maiores do último filme. Isso acaba atrapalhando o andamento do filme, acaba atrapalhando a trilogia em geral, porque meio que o primeiro filme foi meio que uma introdução, uma reintrodução ao universo, mesmo repetindo meio que o roteiro, o arco do primeiro filme do Star Wars, ele acaba sendo bem coeso com si próprio, que igual eu falei, que as próprias regras que ele tem que respeitar, as próprias regras que ele estabeleceu para o filme específico. O segundo eu também acho o melhor filme de Star Wars, e provavelmente ano que vem eu farei um vídeo sobre ele, dos últimos Jedi, que acabou com várias coisas, ele acabou inovando, eu também não gosto de algumas coisas dele, mas eu acho que ele acaba sendo bastante ousado em usar justamente essa nostalgia que a gente tem por esses clichês que a gente tem e reverter eles. E o Ascensão Skywalker, que lançou ano passado, ele se apoia a isso, ele não tem sentimento, não tem base, porque meio que ele acha que fazer isso de alguma forma vai agradar os fãs e não vai fazer o filme ser mais coeso, que vai fazer a narrativa dele, tantos elementos como o roteiro, a dramaticidade, como o resto dos elementos cinematográficos vão estar equilibrados, vão estar harmônicos na tela. Então, de certa forma, se você analisar se o filme é clichê ou não, você tem que analisar por que eles optaram, o diretor ou o montador, quem seja que você queira responsabilizar pelo filme, mas você criticar a obra por si só, a obra tem que falar por si só, de como que ela utilizou esse clichê, de como que esse clichê encaixa em todo o filme, encaixa na narrativa do filme. Mas depois que eu falei um pouco sobre a crítica, depois que eu falei um pouco sobre esse processo de cinema, você tem que entender que cinema, já que é uma arte, as coisas são subjetivas, depende qual a relação que você tem com a obra que você tá lá. Uma pessoa pode ter assistido Vingadores Ultimato e ter chorado porque
viveu, assistiu desde o primeiro Homem de Ferro e foi tendo esse apelo dramático, esse apelo emocional pelos personagens, pela representação dos personagens, pelos simbolismos, pela infância dela, se ela gostava dos super-heróis ou não, algo assim. Mas que outra pessoa não pode ter gostado, talvez por esse aspecto e porque não gostou do roteiro, não gostou de como as coisas são gratuitas, de como que essa banalização do herói que foi transmitida pelo Vingadores Guerra Infinita não foi bem localizado pelo Ultimato. E que de caso foi dirigido pelos mesmos diretores, o Joey Russo e o Anthony Russo. Só que a pessoa pode ter achado que eles erraram em um, acertaram em outro, acertaram em um, erraram em outro, ou acertaram nos dois, ou que os dois filmes são horríveis. Mas eu acho que quanto você mais estuda sobre a linguagem cinematográfica, quanto mais você identifica a funcionalidade de cada elemento, desde como funciona uma câmera, ou como se monta, os tipos de edição, os tipos de cortes, os tipos de iluminação, como é que você vai, já que a gente está falando de Vingadores Ultimato, como é que os efeitos visuais, o green screen, a tela verde é usada para dar maior escala pro filme, né? Principalmente pelo arco final, pelas cenas finais da batalha. E essas coisas que você deve identificar. Eu acho que eu tenho 2 exemplos de filme para dar sobre como que as pessoas às vezes se colocam em uma de tentar decifrar os filmes de alguma forma, tentar ver teorias e teorias que às vezes não são baseadas na linguagem, mas são só coisas para você ficar achando que se você sabe de alguma coisa, se você tem a resposta final para alguma obra, para alguma coisa que a obra não explica no filme, que você vai ser mais especial que a outra pessoa por causa disso. Eu posso citar aqui o Origem lá, o filme do Christopher Nolan com Leonardo DiCaprio, que é sobre os sonhos, dentro dos sonhos, etc. E que tem um negócio lá do dado girando no final e as pessoas perguntam, o dado estava girando ou não. E de certa forma isso nem importa muito. Você tem que tipo pensar por que ele usou esse final aberto assim, por que esse final aberto, por que ele optou por ter um final aberto do que um final fechado no filme, e como também o filme se dialoga por si só, de como que ele usa o filme para ter essa impressão. E também eu sempre volto a falar um pouco sobre a experiência do cinema depois que você assiste um filme, uma série, de como que você tem essa sensação estranha às vezes, tipo, de quando você vê que um filme você não gostou muito dele, você não gostou de como as coisas rolaram, de que alguma coisa tá estranha. Normalmente é uma coisa que eu acabo repetindo bastante, mas se você estudar um pouco sobre linguagem cinematográfica, um pouco sobre fotografia, um pouco sobre a história do cinema, movimentos como que eu já disse, ó, a novela vague, de como que algumas coisas não tem que ser gratuitas e só porque elas tem uma escala grande, tem grandes efeitos, grandes conceitos assim, isso não quer dizer que o filme vai ser bom ou não. Bom, depois de ter dito algumas coisas sobre cinema, eu acho que eu quero deixar uma coisa bem claro. Não existem muitas regras sobre o que deveria ser um filme bom, ou uma atuação boa, fotografia boa. Existem vários teóricos, vários críticos de cinema que montam suas elaborações, suas argumentações a partir do que eles conhecem, a partir do conhecimento, a partir de que outros historiadores e críticos de cinema já escreveram sobre essa arte. Então, eu acho que fica muito à mercê de pessoas que acabam não entendendo, ou que acabam buscando realmente conhecer como funciona todos os processos de fazer um filme, todos os processos de criação do filme, desde o roteiro até a pós-produção, até a divulgação. E que agora, já que tem toda a moda da Netflix, da Amazon, dos super-heróis, de ficar falando sobre essas obras audiovisuais o tempo todo, que isso dá engajamento, isso dá visualização, as pessoas se apoiam em argumentos muito fracos. E é isso que eu tento explicar sobre linguagem cinematográfica. Eu acho que quanto mais você começar a conhecer a linguagem cinematográfica, quanto mais estratégias você acaba visualizando, coisas que, já que a arte é algo que
tá sempre se inovando, as pessoas estão sempre copiando outras coisas e trazendo para os projetos, igual que eu falei antes, que o Tarantino usa várias referências de filmes antigos, filmes de outros países, e que eles funcionam sozinhos nos filmes dele. As referências se encaixam perfeitamente na vibe dos filmes dele, no estilo dos filmes deles e na forma com que ele retrata as histórias. Então é algo a se pensar assim, que se você realmente quer sair quando você vai comentar sobre uma série que você gosta, um filme que você gosta, um documentário, uma animação, um anime, qualquer obra audiovisual, que tudo isso pode ser englobado também em cinema, que tem características de uma gramática audiovisual, que você não só descreva o que acontece na história e pontue com uma fotografia de um jeito, se uma fotografia não for de um jeito, quer dizer que ela não é boa, assim. Quer dizer que todos os elementos que eu falei sobre montagem, sobre fotografia, sobre design de personagem, de atuação, vários desses elementos, vários desses componentes que um diretor cria, que toda uma produção cria para fazer determinada obra, determinada série, ela tem um intuito, ela não é gratuita. Então você tem que pegar todos esses elementos e tentar ver como que juntos eles articulam uma ideia. Eu acho que é até óbvio falar que qualquer filme, tipo, pro crítico master, assim, um cara que tá há anos estudando cinema, pode ser 5 estrelas, ele tem argumentos muito fracos sobre por que ele achou que o filme é muito bom, assim, ou ao contrário, uma pessoa que não sabe nada sobre cinema, nunca entendeu nada, e sei lá, dá 1 estrela, não fala que o filme é muito ruim, só que ele dá argumentos convincentes baseado na linguagem cinematográfica que identifique por que toda essa assimilação, toda essa experiência que ele teve com a obra não foi muito satisfatória. Ele achou que as coisas não combinassem. E eu acho que um exemplo disso, não um exemplo disso, mas exemplos de obras que são duas em uma, por exemplo. Eu posso falar de Batman vs Superman, que foi um filme que quando lançou, muitas pessoas comentaram, dividiu fãs, o pessoal achou que era uma obra-prima, outras pessoas acharam que era um filme era uma bosta, assim. E com certeza, talvez, como eu vejo ele, um problema é tanto de ritmo, mas que parecem que existem dois estilos no mesmo filme. Da mesma forma que ele é um pouco bobão, ele quer ser um pouco mais. Às vezes ele até quer ser mais cartunesco, com as lutas que parecem Dragon Ball, com a batalha final grandiosa, alguma coisa não muito cerebral. Isso, igual que eu falei, isso não é ruim. Dependendo da proposta que o filme tiver, dessa forma um pouco mais direta com a ação, talvez isso dê certo com a mão do Zack Snyder. Só que ao mesmo tempo ele tenta ser cerebral, toda essa parte de investigação que a personagem da Amy Adams tem, que até eles falam um pouco do Clark, ou dos motivos para ele não gostar do Batman, ou da persona do Batman. Esse tipo de coisa parece que não são filmes que conversam, não são cenas que você pode ver e achar um pouco estranho e que no final elas têm algum significado se você vê pelo todo, pela obra, do que a obra fala por si mesma. E é alguma coisa que são coisas que você identifica quando mais você, eu acho que começa a entender de ver alguns filmes antigos, alguns clássicos assim, algumas obras que o pessoal mais cinéfilo que cultuam mais acabam de diretores como Bergman ou Tarkovsky, você acaba entendendo que mesmo que você não tem que entender o cara, você não tem que entender o que o diretor quis dizer, você quer usar a obra como objeto de pesquisa, você tem que pegar a obra e tentar extrair o que ela é, e não só o que ela quer dizer com as mensagens assim. É disso que eu tô falando. Eu acho que um dos filmes, um dos diretores mais que estão, digamos assim, na moda agora em Hollywood ou nas academias de cinema, é o Yorgos Lanthimos, que ele fez o Lagosta, A Favorita e acho que é o sacrifício do cervo sagrado, alguma coisa assim. E daí eu tinha assistido A Favorita e meio que A Favorita tem um final aberto, assim. Só que você fica perguntando, nossa, o que isso quer dizer? Nossa, será que isso aconteceu? E você tipo,
tem que pensar, e daí? Tipo, e daí que a coisa aconteceu desse jeito? Você tem que pegar justamente quando você não acaba entendendo o final, por exemplo, com o. Eu não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas o final do Poço, que foi um filme bastante falado, eu acho que foi ano passado que ele lançou. Que as pessoas ficam discutindo teorias assim, e que às vezes ela não entende que isso faz parte de uma ideia geral da obra. E pra mim, justamente colocar esse final aberto, como foi mostrado, parece que a partir do meio do filme pro final, ele acaba se perdendo um pouco, ele acaba tendo uma coisa de tentar fazer metáforas assim, que, que parecem desconexas do começo, desconexas com essa movimentação que ele começa a fazer de ter toda essa discussão hoje sobre, a partir desses assuntos delicados, como a fome ou a pobreza, e esse dinamismo de você ter que agir rápido para resolver as coisas, eu acho uma das coisas mais interessantes do começo do filme até o meio, mais ou menos. Mas aí ele começa a perder, ele acaba fazendo umas metáforas assim, que quando eu falei lá dos clichês, parece que isso não encaixa com o começo do filme. Eu acho que é isso que você tem que procurar nas coisas. O Arthur Tuoto, ele fala sobre o Roma, de como essa estética preto e branco, essa estética um pouco de distanciamento sobre as personagens, acaba sendo só um fetiche pelo bonito, pelo clássico, pelo, como o cara, filme preto e branco, nossa, o cara é foda, assim, por causa disso. E você tem que perceber que cada obra é uma obra. Tipo, um diretor que ninguém dá nada, um diretor que veio do nada pode fazer uma obra-prima, enquanto um diretor famosão, sei lá, o Fincher pode fazer uma cagada. Assim, pode fazer um filme que você acaba vendo que a ideia geral dele, que a forma com que as coisas são mostradas, tanto sobre o direcionamento do roteiro, como de como que ele conduziu as cenas, como que ele cortou as cenas, como que ele decupou, que seria decupar. Decupar, eu acho que eu já expliquei um pouco disso nos outros vídeos, mas decupar seria você dividir o que você quer na cena em planos. Ou seja, se alguém vai pegar uma coisa, primeiro você mostra o antebraço dele, depois você mostra a mão dele se aproximando. E algumas pessoas gostam de tirar fotos de referência para usar nisso, outras pessoas desenham para na hora da produção você ver o que acontece. Enfim, existe muito planejamento antes disso, mas o que vale, mesmo que tenha um planejamento, mesmo que existem muitos recursos em jogo, quando você vai ver a obra audiovisual, quando você vai fazer uma obra audiovisual, é o produto final. Igual que eu falei no começo, uma pessoa que está no porão de casa e faz um vídeo experimental, usando várias camadas, vários tecidos, várias experimentações mesmo. O próprio Andy Warhol e a Yoko Ono, que são artistas mais conhecidos pelos seus trabalhos plásticos, assim, seus trabalhos cênicos, eles já fizeram várias experimentações com os vídeos, né? Com o vídeo, com o tratamento que eles fazem com os vídeos, com o próprio misturando um pouco dessas artes plásticas nele. Enfim, eu acho que uma coisa que eu quero ressaltar é que mesmo que existem na sua bolha que só os filmes que estão na Netflix são os que lançam, só os filmes que estão no festivais são os que realmente merecem graciosidade, os filmes que passam na sessão da tarde são os fodas. Existem muito mais do que isso. Independente de qual bolha você tá, independente de o quanto de cinema você conhece, você tem que entender que existem muitas outras vertentes sobre video art, sobre como que agora, por exemplo, tem essa peça Hamilton, que eles lançaram acho que na Disney Plus, e eles filmaram a peça. Se isso é cinema ou não, existem muito mais debates acontecendo, e talvez o que a mídia retrata, os blogs sobre cinema, sobre cultura pop retratam, é muito da superfície só do que acontece no cinema global, sobre como que o cinema e a cultura do cinema estão influenciando as pessoas por aí, e algo que eu acho importante de você pensar, de se você realmente consome algo assim, se você realmente
pega um tempo para assistir isso, sobre o que isso tá dizendo para você, de como que você não só depois de você ver algo, você só descreve como algo bom, algo ruim, algo lixo. Eu acho que é muito mais do que isso. Você começa a ter ideias quando você começa a assistir vários filmes, começa a identificar algumas repetições nos filmes. Enfim, eu já dei bastante discurso, então agora eu acho que eu vou voltar um pouco mais para alguns estilos de alguns filmes que normalmente as pessoas criticam por, sei lá, o filme lento. Tipo, você criticar o filme por ser lento não é argumento pra nada, é muito relativo. Tenho um pouco de dificuldade de falar porque eu não sei até que ponto as pessoas sentem isso, mas eu sinto que as pessoas, quando estão assistindo alguma coisa, só ficam vendo as imagens e lendo os diálogos, tipo, só prestando atenção na história e não se ligando que a gente se relaciona emotivamente com as coisas da forma com que elas são tratadas, da forma que os cortes são feitos, do ritmo do filme, de como que o roteiro é tratado, de como que as coisas são mostradas na tela, do que está na frente, do que está atrás, se algo está desfocado na tela, por que isso está desfocado, a composição, se as personagens estão todas juntas, se alguma pessoa está de fundo, se elas se apresentam alguma coisa, se elas estão com uma roupa parecida com o cenário, quer dizer que elas estão agora meio que presos nesse ambiente. Você tem que pegar essas coisas e não trazê-las como regras, mas pegar elas para estudar e ter uma ideia geral, ter uns argumentos melhores quando você vai falar sobre se um filme para você foi bom, se a experiência foi boa ou se não foi muito agradável, se todos esses elementos, alguma coisa você achou desconexa, alguma coisa você achou muito genérica. E eu acho que existem vários diretores que, se você pegar o Robert Bresson ou o Ozu, que é um diretor japonês, eles têm eles aprimoraram técnicas assim para você realmente ficar ligado ou quase hipnotizado com as imagens, porque não é algo como se fosse imagens abstratas, assim, igual o David Lynch, que mistura várias fusões entre imagens, mas ele faz você meio que ficar manipulado pelo tempo de duração das imagens. Quando você acha que algo importante vai acontecer, acontece da mais naturalidade possível. Robert Bresson, existem filmes muito bons, que tem um apelo muito bom, que tem um impacto muito interessante em você. Se você assistir qualquer filme dele, e é algo que parece muito, que não são temas muito assim discutidos nos filmes dele, são coisas que você, pela forma que ele traz, pelo tempo que ele dá pelas coisas aparecerem na tela, e quando realmente acontece alguma coisa muito importante, uma cena de ação um pouco mais corrida, você acaba entendendo por que ele colocou dessa forma e não de outra. E outro filme que eu vi recentemente, que é o Under the Silver Lake, que é meio que um filme meio que mistura fantasia, um pouco de terror assim, e que muita gente, eu acho que muitos críticos assim reclamam porque ele não fecha lacunas, porque meio que é um filme de detetive, tem um cara que é o Andrew Garfield, que ele meio que tá investigando sobre uma menina que ele gostava e ela desapareceu, e ele começa a investigar sobre nos bairros, assim, do que aconteceu com ela, sobre as conspirações. Eu acho que fala muito mais sobre essa busca incessante sobre a gente querer vários significados, saber, olha, esse ponto liga naquele, etc, assim, pela história e não pelo essa ideia cinematográfica, esse conceito cinematográfico que ele tem sobre esse cara, ou sobre as decisões que esse cara, na verdade, essas associações que esse cara tem para descobrir os enigmas, assim. A gente tem muito esse negócio de não tá muito aberto o que a obra tá falando pra gente, a gente achar que o filme tem que seguir daqui, depois fazer isso, e tem que ser redondinho, quadradinho, e assim. Eu acho que falta um pouco das pessoas estar um pouco mais abertas ao diferente, tá? Um pouco mais abertas às coisas um pouco mais a cineastas um pouco mais inventivos, que usam a forma e o ritmo de formas muito, talvez, que criticam o próprio modo que as pessoas estão ligadas ao cinema hoje, que é a forma que as pessoas se relacionam com o cinema hoje em dia. E eu acho também que
algo que muito importante se falar é sobre adaptações de livros, de videogames para as telas. Eu acho que a gente tem que ter uma ideia de que, igual que eu falei, o filme tem que falar por si próprio. Independente se ele pegar algumas coisas do livro, algumas coisas de alguma coisa que ele está adaptando, se fosse de uma peça de teatro, de qualquer coisa assim que ela esteja adaptando, ela tem que falar por si própria. Não adianta você comparar e, e falar que só porque ela omitiu um personagem, só porque ela combinou os personagens, só porque ela retirou alguma cena, assim quer dizer que ela não for boa o suficiente, que ela não é uma adaptação. Uma boa adaptação é igual a qualquer filme, ele tem que funcionar por si próprio. Ele tem que, justamente, se ele quer, sei lá, fazer um Harry Potter da vida, ele não precisa fazer cada cena, pegar cada cena de um livro ou cada descrição de personagens ter que ser igualzinho. Ele está totalmente aberto à ideia consistente que ele apresenta, o universo consistente que ele apresenta nas telas. Então, se eu acho um argumento muito ruim da pessoa falar que alguma adaptação de alguma série que a Netflix faz, que a Amazon faz, não é boa porque ela não representa o que a série é de verdade, não adapta cada coisinha da mesma forma que é apresentado no livro. Bom, agora eu vou só dar um breve exemplo sobre algo sobre essa unidade estilística e sobre o que que difere estilo de algum erro que acontece no filme. Porque acho que muita gente, quando vai falar sobre o filme, fala que tem muito furo do roteiro, por exemplo, que no caso de anime, que a animação não é muito boa, mas isso depende muito do que você estiver falando, e principalmente falando de anime que são vários episódios, várias temporadas, às vezes, e depende muito do que o episódio está propondo em si, do que a animação está propondo em fazer. Daí eu usei como exemplo esse anime Haikyuu, que acho que esse ano fez muito sucesso, que é um anime sobre anime de esporte, especificamente sobre vôlei, e que eu acho que eu assisti esse episódio, acho que ele é pelo 24º episódio da segunda temporada, e eles passam em só um jogo, assim, eu não vi outros episódios, eu não sei muito o contexto do personagem, de por que eles se movem assim, mas assistindo o episódio você consegue identificar algumas coisas. Por exemplo, tem essa parte que isso aparenta ser tipo um erro de animação, né? Um erro de transposição, na verdade, porque a cara do personagem está na rede do vôlei, né? Tá passando a rede do vôlei. Só que quando você percebe que isso se repete várias vezes, você acaba não enxergando mais como um erro, assim, como um empecilho do episódio ou dos animadores, mas como uma fronte um pouco mais psicológica, de como que muita coisa do anime, principalmente esses animes de esportes, acabam sendo pegando essas pequenas cenas, pegando um pouco dessas ultrapassagens de lógica do próprio da própria física mesmo, para fazer a coisa ser um pouco mais dramática, para fazer a dramatização ter um ter um grau a mais de atividade, de ação mesmo, de como a dramatização acaba efetuando um sentido de desespero, como cada lance fosse importante, cada chute, cada passe, dependendo de cada esporte, né? Mas cada olhar, cada reação, cada coisinha, mesmo que, sei lá, é um jogo de vôlei, mesmo que as coisas aconteçam de maneira um pouco mais rápida do que futebol, por exemplo, de como que isso é feito de uma forma muito ultra vulgar, assim. Você pode fazer paralelo, por exemplo, com os filmes do Brian De Palma, que normalmente as atuações do filme dele, os closes, os zooms, são sempre muito dramáticos, muito vulgares, sempre tentam chamar a maior atenção. A maioria deles tem muito contraste, muito sons são muito altos. E você pode criticar falando que isso seria, o negócio é muito dramático, mas isso faz parte da cosmologia dos filmes dele, faz parte do universo que ele está propondo para essas histórias, para esses personagens, e que, de- e que isso eu acho que acaba sendo muito comum
quando a gente fala de animações japonesas. Eu acho que desde como o Osamu Tezuka começou a produzir os personagens deles e até hoje, como, como os animes que acabam fazendo mais sucesso agora que eu acho que bastante animes estão sendo importados aqui para o Brasil, essa cultura mais essa cultura japonesa acho que está sendo trazida em massa para cá, desde dos serviços de streaming, mas também como no boca a boca, nos vídeos explicados, né? Então, mas você percebe, por exemplo, em outros diretores como o Satoshi Kon, que provavelmente vai ser meu próximo vídeo. Olha, eu falando de anime, de novo. Que é um diretor que muita gente, como Christopher Nolan ou Aronofsky, gente que faz filme de arte ou filme de Hollywood, acaba puxando bastante das animações dele, ou como mesmo o Hayao Miyazaki. O Hayao Miyazaki tem um estilo muito próprio se você for comparar com o do Haikyuu, e provavelmente dirigido por várias pessoas diferentes, mas deve ter alguém no comando, acaba sendo o produtor geral da série, mas que o Hayao Miyazaki tem um estilo muito próprio de fazer animação, sendo um desses progenitores da cultura otaku, assim, mesmo que ele não goste do termo, mesmo que ele não goste do rumo que a indústria dos animes não, que a indústria dos animes está indo, eu acho que ele influencia e principalmente por ele ter um estilo próprio de desenhar os personagens, de criar os personagens, criar o mundo deles. E algo que você tem que prestar atenção no filme que você vê e pensar que quando existe uma lógica interna pelas coisas são assim, pelo impacto que as coisas dão em você, e não que as coisas são gratuitas, assim, que não existe um jeito específico para você gravar qualquer filme, não existe um jeito específico de você gravar qualquer comercial, e que se você quer justificar o seu gosto por alguma coisa, se você quer justificar, talvez, por você não gosta de alguma coisa, não gosta de alguma obra audiovisual, e quanto mais se aproximar dos seus argumentos da forma, da linguagem cinematográfica, que também, eu acabei de falar, que também reflete em animações, em documentários, acho que melhor você vai argumentar, melhor vai ser sua defesa a favor ou não a favor de qualquer coisa, né? Mas eu acho que isso também serve para vários tipos de artes, assim, por assim dizer. Eu acho que se você falasse de música ou escultura, essa combinação de forma e conteúdo, e não um em cima do outro, que a forma, a técnica é melhor do que o conteúdo, e que as coisas têm que ser equilibradas, as coisas têm que fazer sentido juntas, tanto a forma, como que você, quando fala das animações, como é que você separa os planos, como é que eles vão ser 3D, como é que você vai querer algo um pouco mais de distorcer o, o corpo, a fisionomia dos personagens, por que que você vai traçar desse jeito, por que que você vai mostrar o vilão dessa forma, a música na hora de quando for algo mais dramático, ou que a gente acaba chamando de... Foi até um teórico soviético chamado Pudovkin que falou sobre o leitmotiv, que seria quando a música ela se repete em determinados momentos. Eu acho que isso é muito emblemático numa série chamada Twin Peaks, que quando é um momento mais de comédia, tem uma determinada música, quando é um romance, outra determinada música, quando uma personagem aparece que não aparece muito, e quando ela aparece, que tem um impacto, aparece essa música, que eu acho que isso é muito emblemático em animes, assim. Eu acho que você pode perceber isso em animes como Death Note, por exemplo, ou eu acho que isso se repete bastante em cenas de comédia em si. Mas é que eu tô falando que independente de que filme você vê, independente de qual nova produção, que você esteja aberto a, a não entender, tipo, não sei, é porque acho que é difícil falar, porque eu não sei muito o entendimento das pessoas que ano passado também eu acho que eu pensava um pouco assim de que quando você aperta o play de uma câmera que você tem que gravar de um jeito, se você não gravar quer dizer que não tá bonito, que não tá bem feito. Isso depende muito de qual é o conceito que você quer trazer. Sempre que é, ligar uma câmera já é um ato político, ligar uma câmera já estabelece alguma visão que você tem sobre algo, de como que você
se você vai movimentar ela ou não, de como você vai gravar ela ou não, e por que que em alguns aspectos, como, sei lá, uma gravação de casamento, alguns, algumas coisas se repetem, algumas coisas você vai trazer de outras gravações de casamento e, e não tem muito o que inovar, de fato. Mas quando você vê em obras audiovisuais, tipo como o cinema ou como as animações, que eu acho que tem mais coisas a explorar. Mas que você pense de como que eu acho que talvez se talvez você tivesse pelo menos se as pessoas em geral tivessem um pouco de mais entendimento disso, se é algo que talvez seja tão importante no cotidiano, na rotina, de alguma forma, o cinema clássico para as pessoas mais velhas, ou agora com o cinema de heróis, o próprio o filmes adolescentes ou o serviço de streaming, se isso, ou as séries que acabam viralizando na Netflix, se isso acaba sendo tão importante para você de uma forma que você gosta de mostrar para seus familiares, você gosta de mostrar para seus amigos, gosta de conversar e debater sobre alguma ação que aconteceu, se o roteiro tá fraco ou não, se o episódio foi bom ou não, você ter consciência de algumas coisas que acabam se repetindo, que acabam se tornando parte da próprio mundo, da própria lógica que a obra propõe. E que, de certa forma, você pode falar que, na verdade, eu posso falar, né? Que talvez não existe filme ruim ou bom, talvez não existe algum termo que algumas pessoas falam de guilty pleasure, que, sei lá, gente grande, os filmes do Scooby-Doo, que a pessoa fala, ah, é tão ruim que é bom. Eu acho que não existe isso. De alguma forma, acho que o Arthur Toto defende um pouco disso, de que se de alguma forma algo te impacta, algo te faz rir, alguma, alguma coisa audiovisual te faz ter alguma sensação diferente, e que você não quer de forma. Sei lá, você pode até falar disso dos filmes do Transformers. Você não quer falar que você talvez seja muito virtuoso para falar dessas obras menores ou dessas obras de Hollywood. Ao contrário, de você ver um filme de arte e achar alguma coisa de interessante, você, tipo, você vê um filme diferente e gostar dele não só por ser diferente, mas porque ele propõe alguma ideia que te afetou de algum jeito, que você se relacionou de algum jeito com ela. Você propõe uma reflexão sobre isso, você proponha não só uma crítica, não precisa ser uma crítica toda detalhada, toda técnica, mas alguma reflexão de por que que a ordem que as coisas foram jogadas na tela, a forma que as coisas foram jogadas na tela, de como que isso reflete a sua sensação perante alguma coisa. E já finalizando o vídeo, acho que você deve ter alguma impressão que, de alguma forma, eu estou cagando regra, que eu posso estar explicando coisas que você só aprende no curso de cinema, mas acho que é justamente isso que eu acho que acaba me chateando um pouco, de que isso não é muito difundido sobre as pessoas em si. Não é porque elas entendem. Eu acho que, de alguma forma, se você pegou alguma coisa desse vídeo e trouxe para o que você cos- costumamente assiste por aí, de filmes, séries, documentários, animes, qualquer coisa assim, eu acho que já vai fazer um bem. Você já vai estar um pouco diferente das outras pessoas. É o que eu tô falando, não é algo educacional que as pessoas não entendam, que seja elitista, que as pessoas tenham que explicar sobre esse virtuosismo do cinema, sobre essa linguagem do cinema, mas algo que, se isso é tão importante para as pessoas hoje, se você ser fã, se você ser alucinado por os atores ou algum diretor, que é algo que você deve conhecer e saber sobre o cinema, sobre o propósito do cinema, o propósito de o que é um filme bom, o que é um filme ruim, o que é uma boa crítica, o que não é uma boa crítica. E a partir daí você tem seus próprios argumentos, seu próprio relacionamento com o cinema de uma forma diferente que você não tenha antes. Eu acho que nos anos passados, quando eu falava que eu gostava de cinema, que às vezes eu ia no cinema e queria trabalhar com cinema, eu tinha argumentos muito ruins sobre por que determinado filme me impacta, assim. Tipo, eu acho que é igual meio que todo mundo fala de descrever o que a obra é e não ter uma. Discutir sobre as ideias que ele propõe, discutir sobre essa ideia principal sobre o filme, que esse conceito geral que o filme engloba, assim, de como que ele faz isso. É a mesma coisa que filmes como Tropa de Elite e
eu acho que são as queridinhas, algumas as pequenininhas, alguma coisa assim. Esse filme que sobre as meninas que acho que é um filme francês que causou maior furdúncio assim na Netflix. As pessoas falam, nossa, mas daí eles acusam esse filme de mostrar as meninas de uma forma muito pejorativa, assim, e você tem que argumentar disso de uma forma de como que isso é evidenciado no filme, sabe? Não adianta você falar, tipo, ah, esse filme é bom, esse filme é ruim, esse filme tinha que ser proibido, tinha que ser censurado, no caso desse filme francês da Netflix sobre as meninas que acho que dançam, alguma coisa assim. Eu não assisti o filme, mas eu tô explicando sobre como foi a repercussão dele em mídias sociais, Facebook, essas coisas. E argumentar de como é isso. E lógico, quando você fala com as pessoas, fala com os amigos, você vai querer os comentários mais diretos, as recomendações mais diretas. Mas meio que isso é meio que cagar a regra, sabe? Isso é você só sobre por que o filme tá tão popular e não o que o filme significa pra você, o que o filme quer dizer pra você, qual que é essa ideia que quando você critica um filme você quer se expressar. É a mesma coisa com Tropa de Elite, porque algumas pessoas falam que é um filme que defende a polícia, é um filme que humaniza os bandidos, e isso você tem que argumentar usando a linguagem do filme, usando porque ele, toda vez que o Capitão Nascimento fala, o filme gosta de centrar nele todas as ações, gosta de fazer essa eloquência quando os policiais fazem algum ato. Isso no primeiro filme, o segundo é um pouco diferente a ideia, né? Então você usa essa linguagem, de como que você sentiu no filme, de como que você se portou quando você assistiu o filme e trazer para fora, escrever alguma coisa, falar com alguém sobre o filme de uma forma um pouco mais aprofundada assim. E é o que eu disse, não existem regras assim no cinema. O filme tem que funcionar por si próprio, tem que respeitar as regras que propõe para si próprio, e só assim você vai começar a assistir mais filmes diferentes ou animes diferentes ou qualquer coisa que não esteja muito na sua zona de conforto, você vai ver que existem filmes com linguagens muito mais sofisticadas, assim, com tratamento da linguagem audiovisual, com a linguagem do cinema, de uma forma muito mais inventiva e criativa do que qualquer filme que você acaba assistindo por aí, acaba estando no top 10 da Netflix e etc. Bom, mas eu acho que já falei, igual todos os vídeos, falei bastante nesse vídeo. E ao contrário dos outros, eu quero que você realmente, se você gostou do vídeo de alguma forma, se você achou que ele vai ser importante você apresentar isso para os seus pais, para os parentes, para os amigos, que você compartilhe para alguém e veja a perspectiva dela de qualquer filme que ela goste, assim, para você ver de como que as coisas são um pouco maiores do que são realmente, do que a gente realmente aprende, sei lá, que, tipo, se isso é uma coisa tão importante hoje, por que que ninguém fala sobre isso? Por que as pessoas falam sobre cinema nas redes sociais, no Twitter, de forma tão superficial assim, se é algo que hoje dá tanto dinheiro, tipo, em termos de bilheteria, não tanto na pandemia, mas antes disso, com Vingadores Ultimato, e de como que você consegue ter essa sensação, essa ideia geral do filme, tanto de uma maneira sabendo das técnicas usadas, sabendo de como que a linguagem foi usada para outros cineastas, de como as referências foram usadas, e de como que tudo se engloba em uma obra audiovisual. E até a próxima, porque esse é o último vídeo do ano. Se eu não me engano, eu fiz uns 6 ou 7 vídeos por aí, mas eu prometo que ano que vem eu vou ter um pouco mais de tempo para fazer os vídeos, porque como vocês viram, se você comparar meu primeiro vídeo, meu segundo vídeo sobre cinema, sobre Embriagado de Amor, a gente evoluiu um pouco, a gente desenvolveu um pouco o pensamento sobre cinema e de como que tá vindo muita coisa boa por aí, eu espero, né? Então, tchau e até a próxima.